Na era de ouro de Hollywood, onde o estrelato era colossal, as produções elas esbanjavam investimento, figurante, figurino, grandiosa cena, sequência, era tudo grande. A estética é incomparável, tá? Inconfundível, talvez a mais bonita do cinema. No meio disso tudo, Se Meu Apartamento Falasse. Hoje a gente vai falar desse filme simpático, simples porém complexo, bem-humorado, mas solitário. O filme sobre o precursor do Airbnb, o grande vencedor do Oscar de 61. Se Meu Apartamento Falasse, um filme que influenciou tudo que veio depois de diversas formas. Eu vou tentar explicar, mas antes, aquela coisa de YouTube, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, dá uma olhada aí na descrição que tem o meu Instagram, tem o Apoia-se do canal. Mas vamos direto para o assunto principal do vídeo, Se Meu Apartamento Falasse. Interpretado por Jack Lemmon, tá? Esse que é um ator muito obrigatório para qualquer cinéfilo, tá? Ele tem grandes filmes na carreira, filmes bem-humorados, filmes de comédia, filme dramático com Costa Gravas. É um ator completo. Também a Shirley MacLaine, uma atriz que está viva ainda, né? Ela fez um filme chamado Laços de Ternura com Jack Nicholson, maravilhoso. Uma grande atriz e dirigido por Billy Wilder, tá? Esse que é um diretor que eu não preciso explicar, tá? É um dos grandes diretores do cinema, ele faz parte daqueles 5 diretores que foram para a Segunda Guerra, que a gente pode dizer que é os diretores mais importantes do cinema, que tudo que a gente tem de filmagem de guerra foram esses 5, vou tentar puxar de memória. O Capra, Billy Wilder, John Huston, John Ford e William Wyler. Tem um documentário muito legal chamado Os 5 que Voltaram, que conta a história desses 5 diretores. E aqui é uma grande obra-prima do Billy Wilder, tá? Junto com nem Crepúsculo dos Deuses, tá? É um grande filme, mas eu gosto mais do front page, né? A primeira página, e a Montanha dos Sete Abutres. Essa trilogia, junto com o Se Meu Apartamento Falasse, é invejável. E o que faz esse filme se destacar no ano de Psicose, Spartacus, né? Acossado, aquele Les Yeux sans visage, né? O rosto sem olho, ou os olhos sem face. O filme que deu origem à música lá do Billy Idol. Tem muito Billy nesse vídeo, né? Meu Deus do céu. O que faz também esse filme entrar em todas as listas, tá? A maioria das listas de grandes filmes da história, os melhores filmes da história. Roger Ebert diz que é o melhor filme de todos os tempos. Coppola, Spielberg, todos os grandes diretores gostam de Se Meu Apartamento Falasse. Então vamos tentar entender a razão pela qual, por que esse filme, que aparentemente é um filme simples, se destaca tanto. Lembrando que esse vídeo tem spoiler, tá? Vamos direto pro filme agora. The Apartment começa bem envolvente, tá? Imagens de uma grande cidade, uma narração de nosso protagonista. A narração, né, o voz off, ele conta curiosidades inúteis sobre a cidade de Nova York. Quantidade de moradores, altura média, ele explica que sabe disso tudo por conta do seu trabalho. Ele trabalha numa companhia de seguros. E esse diálogo, ele deixa muito claro algumas coisas do protagonista. Deixa claro a sua dedicação, o quão metódico ele é, o quão nerd ele é. A sua dedicação ao trabalho, até porque depois ele fala que fica 2 horas a mais no trabalho. E é interessante que agora ele nega o que a gente está pensando sobre ele. Ele diz, eu não sou ambicioso, eu não fico 2 horas a mais por ambição. Eu fico porque eu simplesmente não posso ir para casa, eu fico aqui matando tempo. Ele mata tempo no serviço porque o seu apartamento não está liberado para ele. E a razão é porque ele empresta o apartamento para amigos, né? Pessoas do trabalho, principalmente pessoas importantes do trabalho, ou seja, chefes, pessoas superiores, para fazer relação extraconjugal no seu apartamento. Essa que é uma inspiração que o Billy Wilder ele teve quando ele assistiu aquele filme do David Lean, do Lawrence da Arábia, e aqui eu tô dando check em falar de Lawrence da Arábia em todos os vídeos, né? Mas David Lean ele fez o Desencanto, e no Desencanto tem um personagem que não aparece no filme que empresta a casa dele para a protagonista poder trair o marido. Vendo isso, Billy Wilder ele teve a ideia de vamos contar a história de uma pessoa que empresta o seu apartamento de forma, tem que ter interesse, não pode ser à toa, para as pessoas poderem se envolver, né? Então, a história de um personagem que não aparece no Desencanto, o filme de David Lean. Eu falei do Desencanto há muitos anos atrás aqui no canal, quando eu falei dos melhores filmes de romance de todos os tempos, né? E o Desencanto entrou nessa lista. Agora vamos voltar para o Se Meu Apartamento Falasse. Nessa primeira sequência, ele aguarda pacientemente a saída do inquilino, ele volta para casa, mas tem muita coisa para arrumar, ou seja, ele é um personagem paciente.
Ele é calmo, ele aceita que ele teve que ficar 2 horas a mais no serviço e mesmo assim esperou na porta e mesmo assim o apartamento estava todo bagunçado. Segundo o próprio Jack Lemmon, tá? Ele fala um pouco sobre a dificuldade de criar esse personagem porque ele é um tanto complexo. Jack Lemmon ele descreve o Baxter como um personagem legal, crédulo, ambicioso, facilmente intimidado. Ele se convence com muita rapidez e também é rápido em se desculpar. Percebe o quão complexo é esse personagem? E pelo ator, né, o Jack, ele tá tão à vontade nesse papel, ele anda livremente pelo apartamento, ele canta, ele tá à vontade. É normal a gente imaginar que talvez o Jack Lemmon aqui, né, ele tenha uma liberdade de improviso. Então muitas das vezes parece improviso. Mas muito pelo contrário, tá? O Billy Wilder não abriu exceção, ele não podia mudar uma linha do texto. Então tudo que aparece nesse filme, com uma ou outra exceção, foi o roteiro à risca. E só esse início a gente já percebe a influência desse filme para com a história, tá? Porque quantos filmes você já não viu onde o protagonista inicia narrando o filme, falando dele mesmo? E detalhe, tá? Essa narração ela não vai continuar no filme, ela é só no início. Isso a gente já viu em Lobo de Wall Street, tem muito filme que faz isso. Aqui a gente segue o dia a dia do Baxter, tá? A fotografia aberta, embora a decisão da direção de fotografia conflitou com a direção, porque o fotógrafo queria mais cenas fechadas, close, mas a direção do Wilder ele obrigou planos abertos. De certa forma eu até compreendo, tá? Porque ele queria dar uma ênfase maior pro apartamento, ou seja, a gente pode explorar o apartamento. Há quem diga que esse apartamento é o protagonista, é uma grande bobagem, porque o protagonista ele tem um arco, né? E o apartamento ele não tem um arco, ele é um objeto. A gente então acompanha o dia a dia, né? Ele é um cara solitário, a gente vê que ele não tem amigo. Ele sozinho entre os vestígios de uma festa que ele não foi convidado em sua própria casa. Ele procura um bom filme, um bom programa na televisão sem sucesso. Aqui existe até uma pequena brincadeira com o tipo de filme que estava sendo produzido na época, né? A quantidade de faroeste chato na televisão é algo que irrita o protagonista. Depois de tudo, né, na hora que ele vai descansar, ele ainda é obrigado a dormir na rua porque outra pessoa apareceu durante a madrugada solicitando o quarto. E ele é incapaz de negar, né? Ele vai dormir na rua. No outro dia, pontualmente no trabalho, uma nova personagem aqui é apresentada, tá? A Fran, ela que é uma personagem, uma peça fundamental nesse filme. Essa, né, que é a personagem da McClane, ela é muito... Nossa, que atriz, né? É muito bom ver ela funcionando, né? Ela é divertida, simpática, muito maltratada pelos outros funcionários. O Baxter, ele até se incomoda com isso, né? E a gente percebe que Baxter tem um interesse real nela. E a convivência deles é muito interessante, existe uma camaradagem, é legal de assistir. Os seus movimentos, o cuidado dela com ele. Na cena que ele é chamado para a sala do chefão, antes dele se reunir, ela ajuda ele no visual. Eles são, eu acho que é essa palavra, eles são fofos. É isso. E agora mais um personagem apresentado, o Jeff, o impasse. Jeff, que é o chefe. Logo de cara a gente já entende como que se estabelece a superioridade aqui. A relação de poder. Ele está acima de Baxter. E é gritante, tá? A foto faz isso de forma gritante e perfeita. A persiana atrás, que criou uma noção de grade, de prisão, a sua altura em relação ao Baxter, quando ele está sentado, e mesmo de pé, eles deixam o Jeff em primeiro plano. Mas o que afinal o chefe queria com o Baxter, né? Adivinha, ele queria o seu apartamento para passar a noite. Em troca, ele ia dar uma folga e 2 ingressos para um show. Nesse caso, né, o Baxter ele até fica animado, ele fala, poxa, legal, agora eu posso agradar o chefe, ganhar uma folga, provavelmente vou ganhar um aumento com essa puxação de saco, né? E sua ideia é de chamar a Fran para sair. Ela aceita, mas antes ela tem um jantar marcado, então ela vai chegar um pouquinho mais tarde. E o interessante é como a fotografia revela com quem é esse encontro. É um plot twist. Jeff é um homem casado e fica muito claro que ele manipula ela o tempo todo, ela sofre por causa disso. Eu adoro esse monólogo dela, né? Tem um aquário atrás que fica borbulhando, uma emoção, e ela fala de forma doída, tá? Que quando o verão chega, as crianças e a esposa vai para passear no campo, o chefe sai com a sua secretária, mas quando o piquenique acaba, o chefe volta para sua esposa, as crianças voltam para a escola e a garota, ela não se faz em camarões como antigamente. Ela muda de assunto, ela não quer terminar essa frase. Jeff é mala demais, ele manipula ela deixa ele manipular, na verdade. A gente percebe que ela deixa isso. Enquanto isso, Baxter sozinho na porta do teatro, enquanto os dois vão para o seu apartamento. Solidão. Ela não faz ideia que aquele é o apartamento de Baxter, né?
Mas Baxter, como um bom ambicioso, ele consegue o que quer, a sua promoção, né, melhoria do salário. Na sua própria sala, o chefe chega, né, ele faz amizade sincera, né, e quando ele chega, ele conta brevemente sobre o encontro na noite anterior, que a mulher, ela teria esquecido alguma coisa, né, na casa dele, e ele mostra, esse espelho tá quebrado. E Jeff conta, o espelho tá quebrado porque a gente brigou e ela me jogou isso aí. E as mulheres, você sabe como é que é, tem ataque de raiva o tempo todo. Você sai uma vez e ela acha que é seu dono, olha como ele é ruim. Sabendo disso, a gente já imagina, a gente nunca vai saber o que aconteceu nesse apartamento, mas a gente fica com dó dela. O que pode ter acontecido aqui? Uma agressão, talvez? Eu digo uma agressão porque esse vidro quebrado no rosto, o reflexo fica dúbio, me faz imaginar que realmente teve uma agressão, ele fica estranho aqui. E mais tarde, noite de Natal, uma comemoração, todo mundo ali, é legal demais. Ele começa a se envolver com ela nesse final de ano. Tá tudo muito legal, mas ela empresta o seu espelho para ele ver como é que ficou com um chapéu novo e, poxa, o Jack Lemmon, ele sempre foi um ator, até esse ponto da carreira, reconhecido pelos seus filmes de comédia. Ele é um ator engraçado, mas quando ele tem que fazer uma coisa de drama, eu vou te falar, ele trava aqui. O olhar é de decepção, ele também tá preocupado em certo nível porque ele conhece o chefe, o que o chefe falou dela mais cedo. O pior de tudo, que seu apartamento está reservado para essa noite de Natal, que ele acaba de ligar e perguntar se o vinho está gelado. Nessa noite ele se embebeda sozinho, ele se envolve com uma desconhecida, e a sequência dela na casa do Baxter na noite de Natal é muito triste. Ela chega a comprar um presente para ele, né? E ele não faz muita questão, ele diz que tem que deixar o presente ali no apartamento porque ele não pode levar isso para casa. E ele até esquece, ele fala, poxa, não deu tempo de comprar o seu presente, toma aqui, né? O que uma funcionária da minha empresa poderia querer? Dinheiro, toma aí. Esse olhar de ódio dela é impagável, isso é maravilhoso. Que atriz! E ele, com várias caixas de presente debaixo do braço, vai embora e deixa ela sozinha. E eu vou avançar um pouquinho aqui, porque senão eu vou falar do filme cena por cena. Resumidamente, ela tenta se matar nessa noite na casa do Baxter, e quando o Baxter descobre, né, que ela tá na casa, ele começa a cuidar dela, ele passa bons dias ali, até ela conseguir se recuperar, eles vivem ali um tempinho. E é muito simpático esse terceiro ato, tá? Ele chega a contar que um dia, no seu passado, ele já tentou tirar a própria vida. Com uma arma, né, no caso. Chega a parecer mentira, ela acha engraçado, ela fala, você tá zoando, você não tá falando a verdade. E a gente chega a duvidar também do Baxter, mas é engraçado que mais tarde a gente vai ver que existe sim uma arma naquele apartamento que deixa essa dúvida. Dia a dia, convivência, né, enquanto ela se recupera. Nesse período ele começa a se tornar um cara mais resistente, ele não aceita mais alugar o apartamento para qualquer um, agora ele tem uma inquilina, então ele não pode mais alugar. Isso começa a criar inimigos, né, no emprego. E a evolução do personagem é curioso, tá? Porque ele percebe que fizeram ele de bobo o tempo todo. E que essa ambição dele pelo trabalho é o que trazia a solidão, né? Ele era um cara mesquinho. Ele é um cara que fazia de qualquer coisa. Ele tirava o bem-estar dele para poder ganhar dinheiro. Então ele começa a abrir mão de tudo, tá? Na virada de ano, e detalhe, essa questão de fazer um clímax na virada de ano é outra coisa que muito filme bebeu nessa fonte depois. Porque essa movimentação do final de ano ajuda muito a elevar o clímax, né? A contagem regressiva, aquela coisa toda. Então aqui existe uma cena muito interessante, porque ela vai se encontrar, né? O Baxter, ele meio que abriu a mão da Fran, porque ela insiste em ficar voltando pro Jeff, aí, enfim. Ele se demite do emprego, chuta o balde, vai para casa. Fran, comemorando o ano novo com o Jeff num bar, ela descobre, através do chefe, que o Baxter não emprestou o apartamento e ele saiu do emprego. Jeff conta até decepcionado, né? Nossa, depois de tudo que eu fiz para aquele rapaz, ele age assim comigo? Poxa. E assim a gente percebe, olha só, o fato de Baxter ser um cara mesquinho, um cara interesseiro, isso distanciava as pessoas. Quando Fran descobre que ele tomou essa atitude forte de abrir mão do emprego e parar de emprestar o apartamento para qualquer um, repara a cara dela de satisfação. O que distanciava as pessoas dele era isso. Essa expressão de satisfação mostra que Fran ela ficou orgulhosa dele. A gente vê que Fran sentia falta de Baxter ser um rapaz com opinião, com atitude. Por isso, de fato, ele nunca conseguiu o interesse dela. Pelo menos amorosamente falando, né? E no final, charmoso, clichê, mas é charmoso.
Ela abandona o amante idiota ali, corre em contagem regressiva para o apartamento de Baxter. E Baxter, na altura do campeonato, ele já tá sozinho, desempregado, triste, deprimido. E o que se ouve é um tiro. Ou o que se parece um tiro. Aqui a gente pode ter o final mais triste da história do cinema, tá? Porque a gente duvidou que ele era capaz de fazer isso. A gente riu dele quando ele contou isso. Como, você tá contando isso aí só para conseguir aproximar da moça. Mas no final das contas, quem consegue ter essa atitude não aparenta. Muitas das vezes, né? Então a gente se sente mal aqui. Poxa, eu não acreditei no Baxter. Mas no final das contas, não termina no estilo Romeu e Julieta, não. Por sorte, era só o som do champanhe, tá? É um final bonito, simples. Ela decide ali ficar com ele, né? Na virada, jogando, uma coisa mais humilde. E se Meu Apartamento Falasse, é um filme que ele não é necessariamente surpreendente, principalmente nos dias de hoje. Não é um filme que você vai se surpreender com ele na prática, tecnicamente falando. Ele, às vezes, soa meio confuso com decisão e reação, tá? Porque na cultura da época, essa coisa de, essa preocupação dele de ficar escondendo que ele aluga o apartamento para os vizinhos é meio estranho. Hoje em dia isso não é problema. Hoje em dia qualquer um faz isso, já fez isso ou já viu acontecer isso, né? Então é outra cultura, né? É outro universo. A gente tem que se locar para esse momento histórico para entender o peso dramático desse filme. Escancarar esse problema conjugal do americano é algo que não era comum. Esse mal, essa coisa de colocar um chefe de um departamento como vilão, e um vilão mala, não é necessariamente um vilão que mata alguém, né? É um cara mala. É um cara, um pai de família que faz isso na calada da noite. Tanto que quando o Billy Wilder foi exibir esse filme na Rússia, a União Soviética, eles acharam barato, criticando os Estados Unidos, parabéns. Ele falou, isso poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, menos na Rússia. E aí os russos ficaram surpresos, falou, aí é isso, né? Billy Wilder falando bem do nosso país. E aí ele se corrige, ele fala, não, mas não aconteceria aqui, porque aqui ninguém tem apartamento próprio. E aí o silêncio foi constrangedor, parece. Mas então é isso, o vídeo é esse, falei bastante do filme, eu acho que trouxe algumas curiosidades aí de bastidor e tudo. Se gostou aquela coisa, deixa um like, se inscreve no canal. Quiser recomendar um filme aí pro próximo, vou fazer de Apocalipse Now, não precisa pedir mais, rapaz, por favor. Mas então é isso, até o próximo e tchau.